Bom, já faz 50 anos que o homem pisou pela primeira vez na Lua. Na época, essa tarefa, que parecia impossível, foi até mesmo questionada, viu? Muita gente achava que a foto era uma montagem. Os anos se passaram e a meta agora é pisar em Marte também. Vamos ver uma reportagem especial sobre o assunto. 20 de julho de 1999, um dia que entrou para a história, a chegada do homem à Lua. Parece cena de filme, mas foi o momento em que alguém pisou pela primeira vez em outro corpo celeste. Chegar ao espaço era uma competição entre os Estados Unidos e a União Soviética. O objetivo comum entre as duas potências era garantir o domínio militar, político e tecnológico. Paulo Sérgio Bretones era este garotinho de 4 anos e acompanhou tudo pela televisão. Na imagem histórica, os astronautas norte-americanos Buzz Aldrin e Neil Armstrong caminharam pelo território lunar depois do voo espacial que ficou conhecido como Apollo 11, uma vitória contra os soviéticos. Me lembro olhando a televisão, não é? E as minhas tias, Inspira e Luísa, não é? Até hoje lembram que eu estava ansioso em saber, tipo, perguntando, e aí, chegaram? E eu ia e voltava, não é? Perto da televisão. E aí, chegaram? Desceram? Como é que é, né? Tal. Hoje, o especialista em astronomia mantém em casa os principais registros da época. Revistas, jornais e livros com os bastidores da viagem espacial. O material ajuda a explicar a importância do acontecimento para o mundo. O desenvolvimento da tecnologia espacial facilitou muitas coisas ligadas ao cotidiano, não é? Desde materiais, ou por exemplo, material para roupa de bombeiro, por causa da questão da alta temperatura, não é? Até medicamentos foram desenvolvidos no espaço. E hoje não seria possível a sociedade da forma como está hoje se não tivessem os satélites operando para as telecomunicações, enfim, o GPS, a questão da previsão, não é, do tempo, a questão meteorológica e inclusive as fronteiras, a questão, por exemplo, de policiamento. Então, tudo isso tem a ver com a tecnologia espacial, sem dúvida nenhuma. O dinheiro usado para financiar a viagem à Lua sempre foi alvo de questionamentos e reflexões. Ralph Abernathy, por exemplo, que era um pastor evangélico negro, não é? Protestava junto ao governo americano por que não tinha apoio a comunidades carentes, mesmo de negros, enfim, uma questão social, não é? E isso não era levado em conta tanto quanto foi a questão de colocar um homem na Lua, não é? Isso foi uma polêmica, os americanos gastaram 25 bilhões de dólares na época, corrigindo nos valores de hoje seriam 100 bilhões, mas essa polêmica vai longe, porque se refletirmos sobre o que se gastam com armamentos, os americanos gastam da ordem de 300 bilhões por ano, por exemplo. Então, será que vale a pena, que tipo de reflexão nós podemos fazer em torno do que se gasta com questões militares ou o que seria melhor em cooperações internacionais, não só para conhecer melhor o espaço, mas conhecer o nosso papel na Terra e conhecer por que nós precisamos preservar o nosso planeta também. Então, todas essas coisas merecem reflexão, não é? Para comemorar os 50 anos da chegada à Lua, o Google, o maior site de pesquisas do mundo, recontou a viagem espacial em forma de animação. O desafio agora é outro. Marte, será possível? Não, não é tanto, né? Você sabe que a SpaceX, por exemplo, tem lançado foguetes com melhor tecnologia, e isso tem até sido melhor do que a NASA, não é? A questão de fazer o turismo espacial já tem um processo em andamento, que logo vai ter gente querendo fazer órbita da Terra e tudo. A Lua, sem dúvida, é uma base que pode servir para outros lançamentos, não é? Mas a questão da ida a Marte também é uma questão de que requer seleção, requer um critério muito detalhado para escolher quem pode ir, em que sistema que pode ir, mas também uma reflexão importante, porque até um astronauta recentemente, americano, ele se posicionou contra, ele falou, será que é importante mandar alguém para Marte? Por que a gente precisa fazer isso, né? Então, mais uma vez, é uma questão de reflexão e de discussão por causa dos gastos e todos os elementos que estão envolvidos nisso, né?